Boa noite, microfone na mão. A gente chega na quinta noite hoje, Skandamata. Então vamos para o aspecto. Então essa é a quinta noite, Skandamata ou Skandadevi, que é a Skanda é o nome de uma representação divina que é muito popular no sul da Índia, que é Muruga. O nome, ele tem vários nomes, né? Skanda, Subramania, e ele está associado com o processo de despertar da Kundalini. Ele faz parte dentro quem está no caminho do Kriya, ele faz parte a força de Muruga faz parte assim integral da nossa tradição, né, por conta do trabalho, né, que a gente faz centrado no processo do pranayama, Kriya Kundalini Pranayama, que é um processo do despertar da Kundalini. Então, Skanda Devi, é a mãe dele. Então, no processo todo que a gente está vindo, a partir do silêncio, a partir do é, a partir desse processo de etapas, então começa silêncio, entra naquele caminho ascético de tapas, começa a observar a mente e se destacar o que é movimento superficial da mente, e o que é o eu interno. O eu interno tem recursos. A partir desse olhar, se começa a ver a infinitude da escuridão e uma luz que se destaca nela, aquela primeira luz, que ela simboliza o ovo, né? O ovo é uma o símbolo ovo, né? Ao mesmo tempo da luz, ele traz esse processo da fecundação. Então, o aspecto anterior, você vê que é um processo de embrião mesmo, que agora vira o ser, né? Que ele brota. Só que não sai uma pessoa adulta, né? Então ela não é mãe do Murugan adulto que a gente trabalha quando a gente faz um mantra, etc. É o bebê. Então esse símbolo é de que no caminho que a gente está fazendo, existe um momento delicado, né? Um momento delicado dessa revelação, que é preciso cuidar. Então, ela representa esse processo de maternagem, ela representa esse processo de nutrição, de estabelecer, de ver os perigos, porque é esse o papel da mãe, né? De observar a criança o que ela vai pôr na boca, ela põe tudo na boca, ela não tem alguns critérios, etc., anda em lugares perigosos. Então, a mãe vai fazendo todo esse processo e nutre essa criança. Então, esse bebê, ele é as primeiras experiências que a gente tem com esse aspecto interno do self. Quando, de fato, a gente começa a perceber que dentro da gente tem uma orientação interna. E aí a gente começa a ver. Então, é muito linda essa imagem aqui, porque você tem o Murugan bebê e bem pequenininho aqui do lado dela, aqui sentada sobre os leões, tem o pavão pequenininho, porque é o símbolo o Murugan vai tá sempre com um pavão gigante, né? Então, o pavão também é pequenininho quando ele é pequenininho, né? Eles crescem junto, né? Então, realmente dá para entender esse momento que é o momento da nutrição. Você precisa nutrir aquilo que é a potência, né? É, O maior obstáculo que nós temos em relação ao desenvolvimento desse desse self que nesse momento aqui do Navaratri se coloca como essa força delicada é a mente.
Então, é através das práticas da mente e colocando a mente num processo de concentração, que é você exercer uma força sobre a mente, você criar, né, criar alguns caminhos por onde, né, como se fosse trilho, né, você criar esse caminho certeiro por onde esse self vai seguir, né, sem para não ter os perigos dos desfiladeiros, né, etc. Então, quando a gente usa esse termo de trilho, né, é você aquilo que o trilho ele não é simplesmente você rodar na estrada. O trilho ele é uma roda que se encaixa em alguma coisa e ela segue por aquilo. Então, o próprio encaixe ele garante que você não desvia. Trilho também simboliza quando você repete várias vezes alguma coisa que você cria um sulco no lugar que faz esse trilho por onde, né, algumas coisas que você vai fazer vão se consolidar. Então, o que a gente quer fazer é um treino mental para consolidar, para não acontecer esse desvio. Então, dessa maneira, a gente cuida, a gente nutre esse ser que se revela agora. Nossa prática hoje, então, vai ter essa sequência o mantra e a gente faz de novo aquela respiração. E nós vamos hoje fazer um sankalpa, que seria esse trilho, essa maneira de concentrar. Fazer sankalpa quer dizer intenção e sankalpa também quer dizer esse movimento em direção a um ponto. Então você tem a explicação, a literatura fala que o mundo, quando ele o mundo, a minha luz apagou. O mundo, quando ele surge de um ponto e ilumina, um ponto, Bindo, que daí segue e expande e vai em todas as direções. Esse movimento como se fosse o Big Bang, né? Que também na cosmologia, né, se explica, né, que o yoga usa, se explica desse ponto, surge de todas as formas, chama Vikalpa. E Sankalpa é o movimento oposto, que de todas as formas se nota que tudo, na verdade, é um. Então, Sankalpa é tudo que você faz para fazer a força de ir em direção ao um. Então, uma prática de Sankalpa nós vamos desenvolvê-la aqui. Eu vou trazer uma sugestão, a gente vai fazer ela aqui, e aí depois vocês podem fazer uma pessoal, se vocês quiserem, em casa, assim, com essas características, tá bem? Então, nós vamos começar com a prática do mantra. Deixa eu só ver se eu consigo mexer aqui na minha luz. Vamos começar então com o mantra. Quem tiver com o seu rosário perto. Ainda nós estamos no. Até o sétimo dia a gente vai utilizar esse mesmo mantra. No sétimo dia a gente vai incorporar o mantra Gayatri. Ela não quer ficar acesa. Eu vou começar. Se ela apagar, eu só vou depois desligar minha imagem aqui. Então, mantendo uma postura de meditação, sua coluna ereta, fechando os seus olhos com o seu japa. Lembrando do significado do mantra, deixa eu só compartilhar ele aqui. Só mudar o, mudar o. Concentrando então nos chakras a partir do Muladhara, Om no Muladhara, Aim no Swadhisthana, Hrim lado esquerdo do coração, Klim lado direito do coração, Chamundaye no umbigo, Viched Swadhisthana, Namaha no Muladhara, fazendo um circuito que se fecha aí em si mesmo. Om Aim Hrim Klim Chamundaye Viche Namaha.
Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Tamam. Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche 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 Namaha. Agora, repetindo apenas com os lábios sussurrando, mantendo a voz interna sussurrando, mais 36 vezes.
Agora, mentalmente, lembrando do significado do mantra, saudações à infinita consciência, Mãe Cósmica, aquela que me guia para transcender a influência dos modos da natureza. Continua então mentalmente. Conforme você vai terminando, vai entrando numa respiração mais sincronizada. Primeiro vai observando a sua respiração natural e vai transformando ela numa respiração ativa, com uma leve, suave contração na garganta. Respira pelo nariz e não pela boca, mas sente que a respiração se prolonga, se alonga um pouquinho mais por conta dessa contração na garganta. Respira profundamente, sente o pulmão encher. Respira profundamente, sente esvaziar completamente, ao mesmo tempo que escuta o som da respiração, como uma respiração oceânica. Continua mais um pouquinho. Uma respiração ativa como essa, o Ujjayi, começa a trazer, a ampliar a sensação do prana distribuída no corpo todo. E a gente começa a perceber o nosso
as nossas fronteiras da pele se dissolvendo e dá uma sensação em que a gente vibra em todas essas fronteiras. A pele toda vibra e que os nossos limites se derretem um pouquinho, a gente não consegue muito perceber. Dá uma sensação que a gente se expande, mesmo que seja um pouquinho além da nossa percepção cotidiana. Mais uma última respiração. Quando soltar o ar, agora deixa a respiração voltar ao normal, simplesmente observa esse estado em que você está. Um sankalpa, ele é sempre feito no tempo presente, ele já está acontecendo, ele é sempre positivo. Então, é uma intenção, a gente traz a nossa força de vontade junto com a nossa mente, criando e repetindo durante momentos em que nós estamos num estado mais aberto, mais com as nossas resistências um pouco mais dissolvidas, mais relaxadas, nossas defesas mais abaixadas. Então, eu vou ler para vocês esse Sankalpa que eu criei, né, que combina um pouquinho com essa nossa intenção desse momento. Eu dedico, aí eu pus assim X, que é cada um o seu, né? Eu dedico X tempo do meu dia ao meu aspecto interior, self. Eu erradico as ervas daninhas, padrões negativos repetitivos que percebo. Eu o nutro com novas perspectivas, alegria e leveza. Cada dia confio mais e mais na orientação interna, vindo desta fonte que nasceu da Mãe Divina e que mora dentro de mim. Eu dedico X tempo do meu dia ao meu aspecto interior, o self. Eu erradico as ervas daninhas, padrões negativos repetitivos que percebo. Eu o nutro com novas perspectivas, alegria e leveza. Cada dia confio mais e mais na orientação interna vinda desta fonte que nasceu da Mãe Divina e que mora dentro de mim. Vou deixar esse Sankalpa no grupo, né, no grupo para vocês. Vocês podem usar, obviamente, essa mesma, não precisa criar outra, mas se quiserem, podem também. Então, vou deixar só a gente, nesse estado que a gente está, faça uma leitura ou releia leia lentamente, pelo menos umas 3 vezes.
Muito bem. Vou deixar isso no grupo. É isso por hoje. Então, manter essa concentração nesse Sankalpa. Sankalpa funciona e a gente estabelece ele, ele acaba integrando na gente, depois a gente fazer por 21 dias. Sempre depois de uma meditação, na hora que você está acordando, que está aqueles meio um sono, meio ainda naquele estado de sono, ou na hora que vai dormir, quando está com sono, né? Então, é interessante fazer. Então, se vocês quiserem, vocês podem usar esse. Se quiserem, podem construir outro, mais ou menos com essas características. Tá certo? Namastê.